Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor que morreu na cruz do Calvário, primeiramente para cumprir as Escrituras e glorificar ao Pai por elas, e também para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. A palavra de hoje tem como título A Morte de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 27, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 27. Nós vamos ler do verso 45 ao 54. Mateus capítulo 27, versos 45 a 54. Assim diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 27, versos 45 a 54. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra. Tua santa e bendita palavra que foi escrita com sangue. Esta Bíblia que nós temos nas mãos, ela também foi paga com preço de sangue. Pessoas ao redor das eras, Pai, morreram para que esta Bíblia, essa palavra estivesse nas nossas mãos traduzidas. O Senhor nos deu esta condição. Há países ainda hoje, neste ano de 2020, que não podem ter acesso à Tua palavra, mas nós temos e nós Te glorificamos por esta leitura. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa, Pai querido, me capacitar como instrumento da Tua vontade, Senhor, para trazer uma mensagem santa ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos estar passeando pelas Escrituras em alguns versículos. A morte de Cristo. Nós, quando falamos de morte, nós muitas vezes sentimos muito mais temor do que alegria. Por que se reunir? Por que nos reunirmos para ouvir falar de morte? Interessante que quando, há 8 anos atrás aproximadamente, nós estávamos iniciando a nossa igreja, e eu buscava um nome que representasse algo que eu acredito, algo que é uma finalidade da igreja, uma finalidade dos cristãos. E a palavra que me veio foi morte. E eu comecei a meditar nas Escrituras para entender por que escrever, colocar no título da igreja algo que se referenciasse à morte. E veio à mente a semente que é Cristo, a semente que caiu na terra e morreu, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Há 3 datas
que são as mais importantes dentro do cristianismo. A primeira é o seu nascimento, em que nós culturalmente celebramos na época de Natal, por volta de dezembro. Historicamente, nós temos várias comprovações que esta data não é uma data verdadeira, mas culturalmente nós a definimos como o dia de nascimento de Cristo. Isso não muda nada, mas nós temos esta data como uma data muito importante. Uma segunda data importante é a que nós vamos tratar hoje, que é sobre a morte de Cristo. Hoje, a nossa explanação, ela se refere a falar um pouco do que aconteceu nas últimas horas, as últimas horas em que o Senhor esteve sendo machucado, em que o Senhor esteve sendo colocado na cruz e padeceu todo aquele tempo. É algo que você tem que meditar porque faz referência temporal ao dia de hoje. É como se hoje, na data de hoje, muitos anos atrás, esta cena estivesse acontecendo. E a terceira grande data é a ressurreição de Cristo, porque através da ressurreição, e nós vamos falar mais disso no domingo, através dessa ressurreição, nós podemos crer que a morte ela não acaba com a nossa existência, mas dá início a uma nova existência. O primeiro versículo que nós vamos meditar, Mateus capítulo 27, verso 45, que diz: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. As trevas que caíram sobre a terra, elas foram da hora sexta até a hora nona. Para que você entenda, quando você ver referências como essa, hora terceira, hora quarta, hora quinta, qualquer que seja na palavra, você sempre acrescenta 6 horas, para que essa marcação temporal que as Escrituras nos apresentam, que era um conceito oriental daquela época, ele possa ser adequado aos dias de hoje. Então, o que era a sexta hora, nós podemos pensar em meio-dia. E essas trevas, desde a hora sexta até a hora nona, até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. A palavra que melhor define não é terra, porque o que está acontecendo ali é um julgamento, um momento de juízo, não é um momento de glorificação, não é um momento de alegria no sentido literal da palavra. Há havendo sofrimento, há derramamento de sangue, há gemido, há tristeza, e o julgamento ele está se preparando. E quando você pensa em trevas, se você pensar em trevas em todo o planeta Terra, é algo que fica sem sentido, porque o julgamento naquele dia estava ocorrendo sobre a nação de Israel, como sobre o povo judeu. Qualquer trevas em qualquer outra parte não teria sentido. E os milagres, as ações sobrenaturais de Deus sempre têm um simbolismo, sempre têm um significado. O julgamento é sobre a nação e também sobre o povo judeu. É futilidade argumentar se as trevas elas foram causadas sobre um eclipse, por causa de um eclipse, ou foi alguma nuvem escura, entendendo que estas coisas acontecem, elas são reais, eclipses eles são reais, mudanças climáticas elas são reais, mas não é disso que o texto está falando, ele está falando de algo de sobrenatural. E não adianta nós ficarmos perdendo tempo dialogando a respeito disso, porque da mesma maneira que nós não entendemos e não temos como provar como Jesus andou pelas águas, ou como ele multiplicou os pães, da mesma maneira nós não entenderemos como ocorreram estas trevas. Os evangelistas, e você também tem que estar muito mais interessado nas implicações teológicas que surgem de um fenômeno qualquer que ocorra. E eu não estou falando de nuvens, que as pessoas olham e veem a figura de Jesus e já começam a pensar uma série de coisas. A imaginação humana ela é algo que vai longe. Esse fato é um fato real e fala-se de trevas. E normalmente quando se pensa em trevas, se pensa em Satanás. Não tem nada a ver com Satanás. Essa cena, Satanás, ele é apenas um participante. A cena está encabeçada pela figura de Deus Filho e Deus Pai.
Esta é a cena. Essas trevas, elas não se referem ao mal. Essas trevas, elas não se referem à malignidade. Se referem à figura de Deus. Mas pastor, Deus ele se manifesta nas trevas? Eu sempre entendi que trevas tinha a ver com Satanás e seus demônios. Você está enganado. Em Êxodo capítulo 19, verso 18, quero convidar você a abrir. Êxodo capítulo 19, verso 18. Diz assim: todo o monte Sinai fumegava. Essa cena é a cena em que Deus ele desce para falar com o povo. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. A manifestação do Senhor aqui é uma manifestação de trevas, de escuridão. Os trovões, os relâmpagos, eles alumiavam o céu em meio à escuridão e ficava muito mais ressaltado. O segundo versículo que nós vamos meditar é Mateus capítulo 27, verso 46, que diz: por volta da hora nona, nós já falamos 15 horas, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo, em meio a trevas, literalmente o céu estava fechado. Ele olhava para os céus e não conseguia ver a figura de Deus. As trevas, elas eram espessas. As trevas geraram no Jesus Cristo a tristeza, a agonia. Entenda que falei no versículo anterior que havia um julgamento sobre a nação de Israel. Havia um julgamento também sobre o povo judeu, mas principalmente havia um julgamento sobre a figura de Jesus. Jesus que tinha os meus pecados, os seus pecados sobre ele, impossibilitava, se eu posso assim dizer, de Deus olhar para a figura de Cristo, do seu Filho amado, e conseguir olhar para ele. Ele sentia nojo, ele sentia um mal-estar, ele não poderia comungar com a figura do seu próprio Filho, coberto, maculado pelo meu pecado e pelo seu pecado, mesmo ele sendo um santo e mesmo ele não tendo pecado. Jesus, ele lança um clamor de desolação. Esse clamor de desolação, Eli, Eli, lama sabachthani, ele levanta duas questões que são importantes. A primeira é: em que língua Jesus Cristo proferiu o seu clamor? Quase todos reconhecem e ecoam esse clamor do Senhor em Salmos. Abre aí, Salmos 22, verso 1. Tudo que acontece nas Escrituras, em especial no Novo Testamento, ele é uma atestação ou tem algo a ver com o Antigo Testamento. Salmos 22, verso 1. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? O salmista, aqui, ele clama pela presença de Deus, e Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele faz a mesma coisa. Você pode fazer essa oração do Salmos 22, verso 1. Em momentos em que você se sentir abandonado de Deus, você clama a Ele, mesmo que você não esteja, mas você está se sentindo abandonado. Dobre os seus joelhos e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não consigo ouvir, eu não consigo ver a tua face, eu não consigo ver a tua ação, e você não está pecando fazendo isso. Eli, Eli, são palavras em hebraico. Lama sabachthani, elas foram escritas em aramaico. Mas qual o sentido da citação desse Salmo 22:1? Jesus, primeiramente, ele tem consciência de que ele foi abandonado pelo Pai. Ele sente no seu coração, muitas vezes, o que você sente quando você comete pecado.
Você se sente indigno. Converse com as pessoas, mesmo incomodadas, mesmo indignadas com a situação, elas têm a consciência dos seus pecados e elas estão muito mais incomodadas consigo mesmo do que com a própria situação. Jesus, ele tem consciência de ser abandonado pelo Pai. Entenda que ele é um ser, uma pessoa que nunca havia se separado do Pai. Ele sempre teve contato com o Pai. Antes que o mundo fosse mundo, Jesus andava com Cristo, Cristo andava com Jesus. Opa, troquei. Desde antes da fundação do mundo, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele é Deus. Ele em nenhum momento, desde antes da eternidade, e mesmo depois, quando todas as coisas se acabarem, ele nunca, em nenhum momento da história, ele ficou afastado de Deus, exceto naquele momento. Quero convidar você a abrir Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue, Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quer revelar. Aqueles que se conhecem, aqueles que em intimidade se conhecem, naquele momento eles ficaram separados. Em que sentido eles estavam separados? Nós temos a figura de um Deus Santo e um Jesus Cristo, entre aspas, pecaminoso. Não pelo seu pecado, mas porque ele decidiu, como um ato de misericórdia, levar os meus pecados e os seus pecados. Quando você pensa pecaminosamente, quando você age de uma maneira errada, isso fez com que Jesus Cristo ficasse afastado do Pai. Naquele dia, há mais de 2000 anos atrás, esse pecado, estava na cruz de Cristo. E a culpa da crucificação de Cristo também é sua. Também é sua. Quando você peca, quando eu peco, nós dizemos Barrabás e não Cristo. Com que propósito Jesus Cristo e Deus Pai ficaram separados? Para que você e eu tivéssemos vida em abundância, e assim pudéssemos ter comunhão com o Pai. Mateus, verso 47. Mateus 27, 47. E alguns do que ali estavam ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. De acordo com, não precisa abrir, de acordo com 2 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 12, Elias, no fim do seu ministério, ele não morreu. Ele foi levado aos céus pelo Senhor num carro de fogo, numa carruagem de fogo. E havia uma tradição judaica que dizia que no dia que o Messias viesse, no dia que as pessoas precisassem, quando houvesse a injustiça sobre o justo, Elias viria salvar. Então eles entendem que quando Jesus Cristo está clamando, Deus meu, por que desamparaste? Eles estão entendendo que ele está clamando por Elias, segundo esta tradição. Mateus capítulo 27, versos 48 e 49. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Salmo 69, verso 21. Salmos 69, verso 21. Assim diz a palavra de Deus, Salmo 69, verso 21, falando sobre a lamentação do Messias. Por alimento,
me deram fel. E na minha sede, me deram a beber vinagre. Esse termo é um termo messiânico. Faz alusão à messianidade de Cristo. O Messias haveria de passar por isso. Aqueles homens que colocaram a esponja no caniço e embeberam no vinagre, eles colocaram nos lábios do Senhor, porque as Escrituras estavam assim ordenando. Entenda que, apesar de estar escrito vinagre, essa bebida, ela se referia a um vinho de baixa qualidade, muito ácido, em que eles misturavam com outras substâncias, com o objetivo de trazer entorpecimento, de trazer amortecimento ao ser. Mas será que aqueles homens estavam querendo trazer um pouco de alívio a Jesus Cristo? Não. Aqueles homens, quando molham a esponja naquela substância líquida e colocam na boca de Cristo, eles estão querendo prolongar a agonia dele, porque aquilo iria amortecê-lo, ia fazer com que ele vivesse mais tempo. Mas aqueles homens ainda voltam novamente com o verso 47, dizendo: vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas se o Pai tivesse realmente tendo abandonado realmente Jesus Cristo, será que Elias o salvaria? Será que você depende de alguém que não seja de Deus? No seu momento de aflição, será que há alguém que pode te livrar se não for Deus? Eu não estou dizendo para você não falar com as pessoas. Não murmure. Mas converse com as pessoas que realmente podem te ajudar. Mas na realidade, você acha que tem alguém que pode te salvar, que não seja Deus? Mateus capítulo 27, verso 50, nós vamos até o verso 54. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Este clamor em alta voz lembra-nos mais uma vez a terrível agonia de Jesus. Ele não morreu quietinho. Ele morreu dando um brado de dor, de agonia. A frase Jesus entregou o seu Espírito tem a ver com Jesus ter entregue a sua própria vida. E entenda que o que Mateus está falando aí é que, mais uma vez, Jesus Cristo, ele não tem a sua vida tirada, ele a entrega. Durante todo o evangelho de João e todos os outros evangelhos, você vê a figura de Cristo no comando. Falava com a Rita ontem, não sei se ela está assistindo, e ela falava para mim assim: pastor, passei muito mal esta noite, mas o Senhor está no controle. E eu falei para ela: está no controle. Eu não consegui falar com a Diene, ela mandou mensagem para mim, tentou falar comigo, mas eu estava em oração. E ela falava assim: pastor, eu não consegui dormir à noite. Eu oro por vocês. Oro por você, Lourdinha. Oro por aqueles que padecem, por aqueles que sofrem. Mas quem vai salvá-los é Deus. Mas nesse momento, em Mateus capítulo 27, verso 50, o foco desse versículo não sou eu, não é você, mas é mostrar a soberania do nosso Deus. Jesus Cristo, ele não tem a sua vida arrancada. Não havia possibilidade daqueles homens, guardas, irem lá e quebrar as pernas dele, ele morrer pela ação dos homens. Porque há escrituras dizendo como ele iria morrer. Ele não tem a sua vida tirada, mas ele entrega a sua vida. João capítulo 10, verso 18. Abra aí por gentileza. João 10, verso 18. Não fique preguiçoso. Abra as escrituras. João 10, 18. Diz assim: ninguém atira de mim a vida. Jesus falando: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do Pai. Então, Mateus capítulo 27, verso 50, fala da soberania de Deus. Foi nesse momento, enquanto ele vivenciava o abismo do seu afastamento do Pai, e era cruelmente zombado por aqueles que veio servir, que ele demonstra o seu maior ato de obediência, o seu maior ato de amor.
tendo nas mãos o poder de dizer não à morte, tendo o poder de sacar aqueles escravos e descer da cruz em glória, ele se submete à vontade de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E mais uma vez eu digo, para que o seu nome estivesse arrolado no livro da vida do Cordeiro. Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus capítulo 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate para amor muitos. Mas ele podia dizer não? Podia. E por que ele não fez? Por amor a Deus e por amor a você. Versos 51, 52 e 53. Depois que Cristo morreu, depois que ele entregou a sua vida, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O templo ele tinha duas cortinas naquela época. Na época do tabernáculo haviam três. Era a principal, tinha aquela que separava o átrio do lugar santo e do lugar santo para o lugar santíssimo. No caso do templo haviam duas cortinas. Uma que separava o santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, onde eram ministrados ali os maiores e mais importantes rituais pelo sumo sacerdote, que separava o santo dos santos do lugar santíssimo e também do lugar santo e do lugar santo em relação ao átrio. A cortina que se rasgou foi a cortina do Santo dos Santos, simbolizando o livre acesso através de Jesus Cristo, não através de santos, não através de promessas, não através de orações, nem de sacrifícios, nem de doações, nem de dinheiro, nem de nada. Através de Jesus Cristo você tem livre acesso ao Pai. Jesus Cristo, ele morreu por mim para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. A morte de Jesus abriu um novo acesso a Deus, que tornou o sistema de sacrifício do templo e a cultura levítica totalmente obsoleta. Não há mais toda essa estrutura. E aí eu fico vendo com tristeza uma coisa que eu já fiz. Não com desrespeito, mas com tristeza. As pessoas, elas continuam revivendo coisas que são coisas do passado. Continuam chamando Jesus Cristo de Yeshua HaMashiach, como se um nome em aramaico ou em hebraico pudesse santificar mais o nome de Jesus Cristo. Entenda que não há necessidade. Não há necessidade de você se submeter a rituais judaicos. Não há necessidade. Se você fizer no sentido de relembrar, no sentido de aprender historicamente, eu entendo. Mas você não tem mais a necessidade de você ficar se prendendo a rituais judaicos. Jesus Cristo, ele morreu para que o sacrifício... Por isso que quando alguém falar para você que você precisa entregar uma oferta, precisa entregar alguma coisa, precisa dar alguma coisa para ter acesso ao Pai, isso é mentira. O sacrifício acabou, não há mais sacrifício. O sacerdócio, o sumo sacerdócio levítico, obsoletos, eles são obsoletos. Não existem mais levitas nos dias de hoje. A minha figura como pastor é apenas como intermediário, mas eu não sou mais santo que você. Você não tem que passar por mim para ir a Deus. Você pode curvar os seus joelhos onde você estiver e orando em nome de Jesus, Ele vai te ouvir. Todos os acontecimentos, até mesmo a lei, aponta profeticamente para o Messias. Jesus é o novo templo. Jesus é o lugar da reunião com Deus e junto com Deus, com os homens. Mateus capítulo 26, verso 61. Mateus 26, verso 61. Jesus Cristo disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E esse texto, ele está falando da sua morte, da sua ressurreição. A morte que
Já ocorreu. Quando ele entregou no verso 50 o seu espírito, ele morreu. Após o véu ser rasgado, segue-se o terremoto. Terremoto é um símbolo de julgamento também. Manifestação da glória sobrenatural de Deus, mas um símbolo de julgamento. Isaías capítulo 29, verso 6. Continue comigo. Nós não vamos muito mais tempo para frente. Isaías capítulo 29, verso 6. Isaías 29, verso 6 diz: do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Então nós estamos falando de juízo. Terremoto é sinônimo de juízo. Símbolo esse que também se concretizará no fim dos tempos, em Apocalipse. Após esse sinal do terremoto, fendeu-se as rochas. Ele não está falando das rochas em cima da terra. Está falando das rochas embaixo da terra. A área onde estava o templo e onde estão hoje os templos muçulmanos, eles foram danificados. E há uma falha geológica naquele lugar, que de tempos em tempos há tremores que levam a algum dano na estrutura. Como penúltimo sinal miraculoso, nós temos a abertura dos túmulos e ressurreição dos santos. Devido à sua extrema brevidade, nós não temos conhecimento ou paralelos para entender o que aconteceu ali realmente. Então não há necessidade de você perguntar que tipo de corpo tinham aqueles homens que ressuscitaram. Eles eram zumbis? Eles andavam como vivos mortos? Ou eles estavam perfeitos? Eles chegaram a morrer de novo? Quantas pessoas os viram? Quão públicas foram essas aparições? São perguntas que não há resposta. Como a multiplicação dos pães, como andar sobre as águas, é um ato sobrenatural que não tem resposta. Importante com esses sinais é que eles apontam para o último sinal miraculoso, o mais importante. De um lado, simboliza que haverá a ressurreição vitoriosa de Jesus Cristo. E o cumprimento da promessa da ressurreição final dos que morreram nele. O último milagre, ele ainda continua ocorrendo nos dias de hoje, que é a sustentação da sua vida, a sustentação da minha vida. Do outro lado, também simboliza que há um tempo, mas que ele vai ocorrer. O sinal mais importante para mim e para você chama-se a nossa ressurreição. Haverá um dia em que você fechará os seus olhos, seja devido a uma enfermidade, seja devido a um acidente ou qualquer coisa que seja, você vai fechar os seus olhos e quando você abrir os seus olhos, você vai estar na presença do Senhor. A obra de Jesus na cruz, ela está amarrada com a ressurreição. Juntas, elas inauguram uma nova era e prometem a vida eterna. E o último versículo, Mateus capítulo 27, verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Filho de Deus é um dos diversos títulos escatológicos de Jesus. As trevas, o terremoto, o clamor de abandono convenceram os soldados de que essa não era uma execução comum. Os prodígios, os milagres, o sobrenatural os aterrorizaram e provavelmente levou-os a acreditar que estas coisas testificam da ira do céu, na perpetração de tal crime, da qual os soldados fizeram parte, um justo sendo condenado sem culpa. Uma culpa que era minha, uma culpa que era deles, soldados, uma culpa que é sua, Jesus Cristo levou nos seus ombros.
O que os sacerdotes judaicos, cegos por sua religiosidade, não veem, os pagãos agora confessam-no como Filho de Deus. É mais fácil você ser frio do que ser morno. Aqueles homens entendiam que eles eram os escolhidos e eles abandonaram o que era mais importante. Apocalipse diz que quando você perceber que você está esfriando, você para tudo, volta lá atrás, aonde o amor se esfriou, e você retoma o primeiro amor. Aqueles homens, soldados, pelo impacto do momento e a convivência com os rituais, acabam por testificar que Jesus Cristo era o Messias esperado. Para finalizar, Romanos capítulo 14, verso 11. Romanos 14, 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. A palavra do Senhor diz que todos vão confessar. Todos confessaram. Aqueles homens confessaram, não confessaram não entregaram a sua vida, mas eles reconheceram Jesus como Messias. Nesta manhã você tem a possibilidade de olhar para esse Messias que não está mais na cruz. Ele não está mais morto, mas ele ressuscitou. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário. Através do teu sacrifício, nós temos vida e vida em abundância. Curvamos as nossas cabeças em arrependimento aos nossos pecados, em relação aos nossos pecados que cometemos, Pai, como se ímpios nós fôssemos. Nós conhecemos a tua palavra e mesmo assim nós murmuramos, nós nos indignamos. Nós, Pai querido, reclamamos das coisas que nos acontecem. Que nós possamos, Pai, converter o nosso coração. Que nós possamos, Pai, olhar para a cruz e saber que os nossos pecados estão cravados nela. Que nós possamos nos envergonhar. Que nós possamos, Pai querido, nesta manhã, reconhecer a tua grandeza e a nossa pequenez. E que, como João Batista, nós possamos dizer: importa que ele cresça e eu diminua. Senhor, te louvamos por este tempo, te louvamos por esta possibilidade de estarmos na tua casa, orando, louvando, adorando o teu santo nome. Quero nesse momento, Pai querido, pedir a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles, Pai querido, que têm o contato com o teu evangelho hoje pela primeira vez. Que eles possam, todos nós possamos ser constrangidos pelo esse amor, Pai. Nos guarda, nos protege durante todo esse dia, até que nós possamos novamente nos reunir, seja fisicamente, segundo a tua vontade, seja através da internet também, segundo a tua vontade. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Te agradeço. Quero lembrar você que domingo que vem, nesse domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos estar reunindo novamente para aprender mais de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.